Eu não consigo acreditar que coisas assim ainda aconteçam mesmo depois de eu ter conhecido os outros Tubis. Lala desapareceu, e isso está nos deixando muito preocupados. Mas há outra coisa em relação a Lala que também está me deixando muito preocupado já fazem dias. Sempre que eu olhava para seu rosto, eu logo percebia a expressão de medo e angústia no seu rosto. Parecia mais quieta que o normal, e isso também gerou preocupação em nosso grupo. Vale ressaltar também que isso só acontecia quando ela acabava de acordar. Porém hoje, foi a gota da água. Pessoal, por favor acordem. A Lala sumiu. Fala sério, pô. Pô, tem razão. Ela não está em sua cama. O que eu temia aconteceu. Já faz muito tempo que Lala está se comportando de forma muito estranha, já faz uma semana. Agora temos que nos organizar para vermos o que podemos fazer quanto a isso. Walter, tem alguma ideia? Em primeiro lugar, temos que nos acalmar. Se fizermos isso com nervosismo, então isso não vai levar a nada. Posso fazer um plano de busca. Eu e Tinklink iremos atrás de Lala, e de Psy. Fique aqui para cuidar de Po. Walter, eu também posso ir? Sinto muito, Po. Sei que você quer que Lala volte muito mais do que nós outros, mas não posso permitir que algo de ruim aconteça com você. Eu sabia que Po só queria ajudar, mas eu não queria arriscar. Não depois daquilo. Ok, Walter, irei te esperar lá fora. Pegue o mapa e a lanterna. Depois de pegar tudo que eu precisava, me despedi de Po e de Psy. Em seguida, fui para o lado de fora para me encontrar com Tinklink. Eu sugeri a ele que nos separássemos para termos uma busca maior. E felizmente ele concordou. Antes de sairmos para procurar Lala, Tinklink me disse algo. Walter, temos um problema muito sério. Em breve a máquina de creminhos irá se esgotar, e sinceramente não sei o que iremos fazer, e isso já está me dando nos nervos. Se acalme, por favor, não faça uma loucura por causa disso. Por enquanto podemos tentar procurar Lala, e depois vamos falar disso quando chegarmos em casa. Ok, mas não sei por quanto tempo eu vou aguentar. Bom, voltando ao assunto, eu posso sair para procurar nas montanhas, e você pode procurar pelo bosque. Eu concordei com ele, e então iniciamos a busca para encontrar Lala, não sem antes dizer a Tinklink para que tivesse muito cuidado. O bosque da Terra Teletubby é muito agradável e bonito durante o dia, e muitas vezes relaxante quando o vento batia contra a minha pele. Porém, quando a noite chegava, esse mesmo relaxamento que eu sentia se transformava em medo e desespero. Eu nunca andei por esse bosque durante a noite, mas toda vez que eu observava pela janela da casa toda noite, eu me sentia muito perturbado. E o simples pensamento de sair por aquele bosque durante a noite já era o suficiente para fazer minha espinha gelar. Além disso, houve uma vez em que avistei a silhueta ou sombra de algum Teletubby ao longe. Não tenho total certeza se tinha um Teletubby ali ou não. Porém, uma característica marcante dessa silhueta é que sua antena se parecia muito com 2 chifres. Este é apenas um dos muitos segredos deste lugar que guardo desde que entrei para o grupo dos Tubis. Agora mesmo não sei exatamente para onde ir e tenho medo de passar novamente pela caverna onde avistei aquela coisa, e sinceramente não quero ficar me lembrando disso por muito tempo. Tudo o que mais quero agora é apenas encontrar Lala. Mas dificilmente vou encontrar nesse bosque. Seria como achar uma agulha em um palheiro. Mas então em que outro maldito lugar poderia estar? Eu perguntei a mim mesmo. Até que o locutor apareceu de repente. Suas preocupações terminam na árvore do salgueiro. A árvore de salgueiro? O que ele quis dizer com isso? Depois de pensar um pouco, finalmente entendi. Esta árvore fica localizada na praia, e acredito me lembrar que fica perto da margem. Espero muito que o locutor esteja certo sobre seu enigma. Porém, tenho certa desconfiança sobre este microfone, pois lembro que uma vez também apareceu de repente enquanto eu vagava pela Terra Teletubby quando eu não tinha onde morar. Até hoje me lembro perfeitamente do que ele me disse. Mas além das colinas, se você continuar, um grande problema você irá achar. Eu decidi seguir seus enigmas e instruções, até porque eu não poderia estar numa condição pior. Foi surpreendente achar aquela casa nas colinas, seus respectivos residentes, e de alguma forma seu grande problema. Seja lá quem usa este microfone, de alguma forma sabe sobre cada movimento nosso, tudo o que pode ou vai acontecer, e muito mais. Isso é definitivamente muito estranho, e por qual motivo ele faz isso? Por qual motivo está me ajudando?
Quem diabos está por trás deste microfone que está falando comigo? Tenho certeza de que há uma grande incógnita sobre este lugar. Mas agora não é hora de eu tentar decifrar esses quebra-cabeças. Preciso ir buscar Lala na praia o mais rápido possível. Assim como era previsto, finalmente achei Lala na praia. Ela estava sentada, se agarrando logo ao lado da árvore enquanto a água batia em seus pés. Lala, você não sabe o susto que levamos. Estávamos procurando por você por toda a terra Teletubby. Fico feliz que nada de grave tenha acontecido com você. Me desculpe por isso, Walter, por ter saído de casa e desaparecido assim tão de repente. Ela estava visivelmente assustada, suando frio, tremendo de forma histérica, e parecia estar prestes a chorar a qualquer momento. Lala, sei que você está assustada e sei que algo aconteceu. Por favor, me explique para ver se podemos resolver este problema. Fique tranquilo, não é nada com que se preocupar, mas tenho tido sonhos muito assustadores nos últimos dias. Poderia me dizer o que acontecia em cada um deles? Bem, me lembro que no primeiro sonho, eu estava num lugar totalmente escuro, não sei dizer se era realmente algum lugar, e lembro de sentir muita angústia, pois não conseguia ver nada e não sabia para onde ir, até que algo me tocou, e então vi um Teletubby branco e negro. Era a única coisa que conseguia ver naquele lugar. De início, pensei que fosse você, mas na verdade tinha um tamanho muito menor do que você. Ele me olhou fixamente, como se estivesse fugindo de alguém. Foi então que ele sussurrou para mim: ajuda. Eu queria me aproximar dele, mas eu não conseguia me mover. Era como se todo o meu corpo não respondesse aos meus comandos, e eu não pudesse fazer literalmente nada. Quando me dei conta, ele estava estirado no chão, sem vida. Ao fundo, eu pude ver uma criatura muito grande e robusta, que estava se aproximando cada vez mais, até que avançou rapidamente sobre mim. E na mesma hora, eu acordei. Desde aquele dia tenho medo de dormir todas as noites, mas eu só comecei a ter mais e mais sonhos desse tipo. Em um deles estávamos de Psy, Tinky Winky Po e eu pendurados e enforcados. Em outro vi como todos nós, tirando você e Tinky Winky, iríamos morrer, como se fosse alguma premonição. Mas hoje foi o pior e mais revelador, eu diria. Eu estava em um lugar cheio de neblinas. Tudo estava escuro e eu não podia ver nada, a não ser meus pés e o chão. Eu podia ouvir risadas que me davam arrepios, para dizer o mínimo. Eu não faço ideia do porquê que às vezes eu podia escutar sons que eu já tinha visto nos outros sonhos que tive durante todos esses dias. Decidi caminhar por aquele lugar para ver se eu conseguia avistar ou encontrar alguma coisa, mas não tinha nada. Parecia que eu poderia ficar andando infinitamente por aquele lugar escuro. Até que de repente, fiquei paralisada novamente, e não podia me mover, algo idêntico ao que aconteceu em um dos outros sonhos. Foi então que pude avistar de longe uma criatura que estava se aproximando cada vez mais de mim. Eu me lembro que aquela figura era um pouco mais alta que todos nós, e sua antena tinha um formato de 2 chifres. Conforme ele ia se aproximando, eu podia ver cada vez mais o seu rosto. Ele não possuía olhos, nem nariz, e tinha um grande sorriso que parecia desfigurado, pela qual sangrava pela parte de baixo da boca. Nesse momento eu queria acordar de qualquer maneira, eu não queria saber como aquele sonho terminaria. Mas algo me disse que aquela criatura não queria que eu acordasse. Quando ele finalmente chegou perto, quase tocando meu rosto, ele começou a falar comigo, e me lembro perfeitamente do que ele me disse. Lala, finalmente nos encontramos. Você não me conhece, mas eu certamente conheço você. Dentre todos os moradores dessa casa, você foi a única capaz e escolhida para visualizar estes sonhos. A maioria destes sonhos demonstram o seu inevitável futuro. Toda a sua família está condenada. Está chegando o dia em que toda a terra Teletubby irá mudar drasticamente. Além disso, irei te contar um segredo. Walter é muito mais importante do que você imagina.
Depois de tudo isso é apenas uma pedra no sapato. Eu adoraria continuar falando com você, mas agora você já sabe demais. Nos veremos novamente no inferno. Aqui está seu terrível destino. Depois de me contar isso tudo, Lala caiu em meus braços e começou a chorar. Ela ficava dizendo: Eu era um monstro, tenho muito medo do que pode acontecer amanhã ou daqui pra frente. Não sei se quero continuar vivendo aqui. Acontecem coisas muito estranhas. Não sei se posso confiar em você. Essa pessoa parece te conhecer muito bem e que você tem algo a ver com o que acontecerá. Passei a mão pela sua cabeça para tranquilizá-la. Acalme-se, Lala. Está tudo bem, por favor não se torne uma paranoica. Isso foi apenas um pesadelo, fruto da sua imaginação, não deve se preocupar com nada. Quero deixar claro que vocês são minha família e nunca deixarei que nada de ruim aconteça com nenhum de nós. Prometo que tudo vai continuar do jeito que está. Me promete, Walter, sério? Mas é claro que sim. É hora de irmos para casa. Tinkyun, que provavelmente já deve ter chegado, e também está nos esperando em casa. Melhor irmos com cuidado, está começando a anoitecer. Aliás, você nem mesmo comeu. Ok, Walter. Tenho pena de Lala, mas ela mal sabe que logo passaremos por outra crise de fome pelo esgotamento de creminhos. Não sei como, mas de algum jeito vou fazer com que nada de ruim aconteça com minha família. Voltando a falar sobre o sonho, aquilo me deixou um pouco intrigado. Ela disse que essa pessoa já me conhecia muito bem. Tenho muito a pensar e falar sobre isso, já que não me lembro muito bem sobre meu passado, mas não me lembro de ter visto esta pessoa em toda a minha vida. Além disso, essa mesma pessoa que aparece no sonho de Lala pode ter algo a ver com aquela coisa que vi alguns dias atrás. Até porque tem características bem parecidas com o que vi. De qual acontecimento que ele está falando e de que forma na qual a Terra Teletubia irá mudar. O microfone teria algo a ver com isso? Bem, disso eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza. Tenho a impressão de que estão nos vigiando.